Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão. Para começar o programa de hoje, vamos falar um pouco sobre o Londrina Country Club, um dos grandes clubes do interior do Paraná. Conosco está o presidente do clube, Luciano Burchardt. Como vai, Luciano? Tudo bem? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia. Você está entrando no último ano do mandato, né? Isso, Marcelo. Deste mandato. Desse mandato, né? A forma de gestão do country é de diretorias de 3 anos, onde a figura do presidente não pode ser reeleito. Ele tem que ficar necessariamente um período fora, né? E aí, se ele quiser voltar numa outra eleição, né? Inclusive fomos nós que cancelamos a reeleição, porque a gente acha que a reeleição não é uma coisa boa para a sociedade, sabe, Marcelo? Mesmo porque cansa também a pessoa e tal. Então, mas assim, de maneira intercalada, nós já estamos finalizando a 3ª gestão nossa. Né? Imagino que seja efetivamente a última, né? Temos que ter novos associados ali, engajados também na administração, né? O que não é fácil, né? Despertar interesse. O que não é fácil, Marcelo. Muitas pessoas acham que o presidente recebe salário, que o presidente tem isenção de mensalidade. Isso não é a realidade do country. Alguns clubes sim, mas do country nem a mensalidade os diretores são isentos. Né? Então a pessoa faz efetivamente porque gosta. E tem um detalhe importante, Marcelo, os diretores do clube, eles são responsáveis solidários do clube. Ou seja, qualquer eles são os avalistas do clube, eles são os avalistas. Tanto que os bancos, eles não fazem a movimentação das contas do clube se a diretoria não assinar como avalista. Entendi. Então, em virtude disso, a pessoa não recebe salário, não tem isenção de mensalidade e ainda se torna avalista de um clube. Ou seja, qualquer problema dança. Os bens que vão ser penhorados são dos diretores. Então, tem sido muito difícil você fazer renovação em clubes por conta dessa situação, né? Mas, em algum momento, a nossa turma vai deixar as rédeas, né? E um novo grupo tem que ser formado e tem que dar continuidade ao trabalho. Mas qualquer grupo que venha após você, do ponto de vista fiscal, vai pegar o clube muito equilibrado. Né? Sim, Marcelo. A gente, ao longo desses 18 anos, em valores atualizados, a gente quitou mais de 5 milhões de reais em dívidas. Muito expressivo, né? Muito, muito. Para um clube social, né? Para uma empresa já é muito, você imagina para um clube social. Então, hoje, as dívidas do clube... Primeiro, o clube não tem dívida trabalhista, o clube não tem dívida fiscal, o clube tem refinanciamento de uma ou outra dívida, que está em situação extremamente saudável, extremamente fácil de fazer as quitações, né? Mas é um cuidado diuturno, né? Não dá para bobear. Você perde o controle, o clube só vive de mensalidade, né? Então, quem vier assumir daqui 12 meses, né, independentemente se é alguém da diretoria que já conhece a situação, ou se é um novo grupo que venha a ser formado, ele vai pegar o clube estável, mas vai ter serviço como... vai ter a tarefa de casa para fazer. E esse período de adaptação agora, já que nós estamos vivendo, entre aspas, o fim da pandemia? Foi difícil, né, Marcelo? Eu desconheço algum clube social no país, tirando aqueles clubes que são extremamente ricos, né? Mas, assim, que é a minoria, 1% dos clubes, né? Desconheço clubes que passaram fácil por essa situação, né? Nós tivemos uma perda importante de arrecadação, porque eram os associados, né? Muitos perderam empregos, né? Quer dizer, mudou muito a rotina das pessoas. É verdade. Né? Mas o clube mesmo assim se manteve saudável. E agora nós estamos, então, iniciando esses últimos 12 meses, reformatando o clube para essa nova realidade. São 12 meses onde a gente espera, aliado a essa parte administrativa, né? Entregar o mais saudável possível, né? Também virar agora um pouco para a parte social. Então nós temos aí o planejamento de reformar todo o nosso parque aquático social, né? Trocar toda a cerâmica, trocar algumas partes de pedras mineiras, né? Fazer um reajuste ali do nosso parque social, que é um cartão de visita do clube, né? Algumas reformas em algumas churrasqueiras, né? Manutenções, ou seja... Agora pode usar numa boa. Está tudo liberado, né, Marcelo? A não ser que venha uma nova, Deus me livre e guarde, né? Uma nova onda, né? Mas a ideia é de que o clube permaneça agora, pelo menos até o final da nossa gestão, aberto. Então, a ideia é caminhar em paralelo, manter uma boa gestão administrativa e manter uma manutenção e fazer as reformas possíveis dentro desse período de 12 meses.
calendário de festas, essas coisas já tem ou ainda não... Por enquanto, Marcelo, nós vamos manter aquelas festas que são as tradicionais do clube. Então nós temos o Dia das Crianças, né? Vai bastante gente, né? Que vai bastante gente. O aniversário do clube, 15 de novembro, que também vai bastante gente. Não deixa passar em branco? Essas duas já estão confirmadas, nós vamos fazer. Eventualmente, nós estamos estudando agora a possibilidade de realização da festa junina, que também era muito tradicional, né? Nossa, muita gente ia na festa do Country. Então, como nós ainda temos aí uns 45, 60 dias, nós estamos começando a avaliar a possibilidade de fazer, depois de 2 anos de pandemia, né? Voltar a fazer a festa junina. Seria uma boa notícia. Sim, o pessoal gosta bastante. Festa junina todo mundo gosta, né? Nos esportes voltou tudo, né? Voltaram todos os esportes, Marcelo. A gente continua com mais de 20 modalidades esportivas ativas dentro do clube, né? Tem modalidades de tudo que é tipo, né? Tem desde as tradicionais, né? Que é o futsal, a natação, né? Até aquelas atividades que a gente nem sabe que existem na cidade. Por exemplo, patinação, né? Nós temos, tem no Country. Temos equipe de patinação, né? Temos tênis de mesa, né? Então nós temos atividades que não são muito comuns. Até tênis de mesa até houve uma competição importante, sim, né, no Country. Uma das etapas do Campeonato Brasileiro, né? Uma competição gigantesca, extremamente bem organizada pela Federação Paranaense, né? Então a gente acaba tendo um leque de atividades que para o associado é muito bom, né, Marcelo? Que movimenta o clube. E você tem... Estou a fim de fazer patinação, né? Tem muitas meninas que gostam, né? E eu desconheço aqui na cidade muitos locais que permitam isso. Daí nós temos dentro do clube, né? Em clube nenhum, só o Country. Que eu conheça, eu acho que só. Então o balanço que você faz até agora é um balanço muito positivo dessa gestão. Marcelo, se a gente levar em consideração essa situação da pandemia, obviamente, a gente tinha feito uma planificação de reformas extremamente importantes para o clube. Lá em 2019, quando você entrou. Só que no meu 3º dia de gestão, o clube foi fechado por causa da pandemia. Só para você ter uma ideia, Marcelo, eu não tomei posse ainda. Por conta disso? Não teve um evento formal da posse. A posse oficial? Eu estou terminando a gestão e não tomei posse. Né? Então, todas aquelas obras importantes que nós tínhamos imaginado vão ficar para o futuro, né? Mas se você considerar esse período difícil que o mundo passou, o Country passou muito bem. Lógico, Marcelo, tem falhas administrativas, né? Tem falhas operacionais, é lógico que tem, qualquer lugar tem. Mas se a gente fizer um balanço, como você bem pontuou, a gente saiu muito bem desse período. Quem tiver a oportunidade de visitar ou quiser conhecer o clube, não vai imaginar que nós passamos os últimos 2 anos em pandemia, porque o clube está belíssimo, né? Muito bem cuidado, a jardinagem em dia, né? As atividades em pleno vapor, né? Então, passamos muito bem e não é um mérito exclusivo do presidente, mas é um mérito dos conselhos, da diretoria, do próprio associado, Marcelo, que muito embora um ou outro não entenda às vezes o período que a gente passou, né? Parece que tem algumas pessoas que ficam alienadas, né? Não entendem que a gente passou por um período extremamente difícil, né? Mas a maioria esmagadora do quadro associativo do clube entendeu e apoiou o clube ao longo desse período, né? Luciano Bucharles, muito obrigado. Bom trabalho nesses 12 meses de mandato aí. Obrigado, grande Marcelo. Abraço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferir o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade.
aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Vamos conversar um pouco sobre mulheres na política. Nós estamos agora com a Michele Tomazinho, que filiou ao Partido Republicano e é pré-candidata. Ela vai contar para... Aliás, você é pré-candidata a qual cargo? Boa noite, Michele, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que acompanham o seu programa. Eu sou pré-candidata deputada estadual. Pô, Michele, por que você decidiu disputar a vaga para as eleições? Porque ainda não foram as convenções, mas por que quero disputar um pleito eleitoral? Por que você decidiu? Bom, Marcelo, eu sou mãe, né, de 2 crianças, sou enfermeira obstétrica, estou à frente do movimento de mães daqui de Londrina, eu decido pelo meu filho. Tenho tomado à frente diversas pautas relacionadas à educação, à família, às crianças, nesses últimos 2 anos. Nunca foi uma pretensão minha entrar para a política. Eu sempre, entre conversa entre amigos, né, os amigos falam assim, Michele, você não procurou a política que te procurou, né? Então, assim, é claro que a política, ela tá na nossa vida, em tudo, né? Na educação, na segurança, enfim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né? E dentro desses 2 anos, à frente de várias pautas, como volta às aulas, a desobrigação do uso das máscaras para as crianças nas escolas, com a proibição, né, da exigência da vacinação da Covid nas escolas, porque não é uma vacinação obrigatória. Eu pude enxergar um cenário realmente assim, que existe uma carência de pessoas que lutem por essas famílias, por essas crianças, pela educação. A gente já vê a educação realmente numa situação bem difícil, né, no Brasil. E eu acredito que as pessoas que querem mudar, têm essa proatividade, elas precisam participar mais ativamente, Marcelo, porque hoje eu não tenho braço para fazer muita coisa, como, né, eu sou uma cidadã comum, como todo mundo, né, e eu gostaria de ter a possibilidade, a oportunidade de poder levar esses projetos que eu tenho para a área de educação, para a área da família, para a área da saúde, como enfermeira, poder levar para frente, né, e é só estando dentro da política que a gente consegue fazer isso. Agora, você optou pelo Republicanos, o que te atraiu para esse partido? Bom, o Republicanos me atraiu pelos valores, né, pelos princípios, eles vão de acordo com o meu caráter, com os princípios que eu tenho, né, mais conservadores, relacionados tanto à parte da educação, quanto à parte da família, a parte cristã também. Então, é o partido que vai de encontro com os mesmos objetivos e ideais que eu tenho para a minha vida, para a minha família, para a formação dos meus filhos. Então, são ideais que eu gostaria que perpetuasse numa sociedade. Então, foi isso que me fez escolher o Republicanos. O movimento que você citou, das mães, ele ainda está ativo? Ele está ativo. Eu decido. Não é só Londrina, né? Não é só Londrina. O Eu Decido pelo Meu Filho veio ganhando corpo, graças a Deus. E assim, hoje a gente atende muitas mães de várias cidades do estado do Paraná e também de fora do Paraná que nos procuram, que querem uma orientação, um auxílio. Então, a gente auxilia mães que estão com problemas em relação a essa obrigatoriedade da questão vacinal, que muitos municípios ainda estão pressionando pais. Então, a gente busca uma ajuda com uma orientação de um advogado. Mães que, infelizmente, como nós tivemos no nosso grupo, que nos procuraram
com filhos que tiveram reações adversas pela vacina. Então, nós buscamos ajudas profissionais de médicos, exames, para dar um suporte para essas famílias, porque elas estão completamente desassistidas. Aliás, teve gente que foi multada porque não vacinou o filho, é isso? A gente tem uma família numa cidade próxima a Pato Branco que nós estamos ajudando porque receberam uma notificação e teriam uma audiência e caso não apresentassem o comprovante seriam multados em 20 salários mínimos, né? Uma família simples. Como se fosse crime, né? Como se fosse um crime, exatamente. Que coisa, hein? E aí o movimento ajuda? O movimento ajuda. Então, a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente vai tentando articular onde nós conseguimos, onde nós alcançamos para auxiliar essas famílias, essas mães que chegam assim desesperadas. Eu não sei o que eu faço, não sei quais são os meus direitos, o que eu posso fazer. Então, nós vamos ajudando, vamos orientando e, quando necessário, buscamos alguns recursos para ajudar essas famílias realmente. Os políticos atuais com mandato, a maioria não dá muita bola, né? Infelizmente, nós tivemos apoio de alguns vereadores, tivemos apoios de deputados, né? O deputado Diego Garcia também nos auxiliou bastante nessa pauta. Mas a maioria não quer se indispor, não quer ir atrás disso. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, toma realmente assim, bastante tempo, mas é algo importantíssimo que tocou o nosso coração e nós vimos essa necessidade. Porque a escola dos meus filhos, Militão, não mandou recado para os meus filhos para se vacinarem. Essa briga eu comprei porque eu sou mãe. E as mães das escolas estaduais, principalmente, são as que mais estão sofrendo. Pressão mesmo. Pressão mesmo, porque essa recomendação do Ministério Público foi enviado ao Núcleo Regional de Educação do Estado do Paraná. E o Núcleo passou essa recomendação para todas as escolas do Estado. Então, as escolas estaduais, as crianças, os pais das escolas estaduais foram os que mais sofreram e sofrem. Então, essa briga, porque eu sou mãe, eu me coloco no lugar dessa mãe. O desespero dessa mãe de não ter a segurança em vacinar o seu filho e ficar de mãos atadas, sem saber o que fazer, correndo risco, sendo coagida de perder a guarda de um filho. Então, o Conselho Tutelar o Conselho Tutelar em cima. Então, eu não tinha como ver uma situação dessa e simplesmente cruzar os meus braços e não fazer nada. Os meus filhos não foram coagidos, mas eu vi a situação de diversas mães. Agora, o movimento chegou a centenas de famílias? Ou estou falando um número ainda maior? Sim, com certeza. Hoje, no Instagram, nós somos quase 8.000. Né, famílias. Muito expressivo, hein? Muito expressivo. Nós temos também o nosso grupo de WhatsApp, que daí é uma coisa mais local, de Londrina. Somos um grupo ali de 300 mães, né, na cidade de Londrina. Mas o Instagram nos dá a possibilidade de estender, né, não ficar somente em Londrina, porque nós começamos a ver que essa necessidade, ela era num geral, tanto no estado como no Brasil. Por isso que eu te falo que eu recebo de mães de outros estados também. Então não é um privilégio, né, de Londrina essa pressão. Michele Tomazinho, muito obrigado. Nessa sua jornada, sucesso, né? Eu agradeço a oportunidade, Militão, e também agradeço a oportunidade de cada um que está aqui nos acompanhando. E gostaria de dizer, né, desde já, que vocês já pudessem ir estudando, pensando, avaliando. Esses últimos 2 anos foram extremamente importantes para que a gente pudesse ver claramente a postura de vários parlamentares. E se a gente quer uma mudança para o nosso país, a gente tem como fazer. Quem não está lá na cadeira, com a caneta na mão, tem a possibilidade de mudança através do voto. Então é importante que a gente pesquise, saiba, para tomar uma decisão bem consciente e poder fazer a diferença, né, Militão? Grande abraço para você. Obrigada. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade.
com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, agora no programa Militão e Militão é hora da gente falar sobre sucessão familiar com Otávio Scandelar, que está aqui conosco. Boa noite, Scandelar. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, animado. Opa! Embora hoje eu levantei meio preguiçoso, mas estamos aqui, Depois né? animou. Estamos se animando. Tem que acordar, né? A vida é muito bela para ficar desperdiçando com pensamentos alhures. Temos que ter firmeza até no pensar, né, Marcelo? E como o tempo passa rápido? O tempo voa, não tenha dúvida. Mas hoje nós vamos ler uma matéria, metade da matéria do Paulo Bassani, acho que é de dezembro, né, Marcelo? 3 de dezembro 3 de dezembro. De 21. Pedi permissão para você, Paulo, para ler uma parte da sua matéria, viu? Para depois nós comentarmos sobre sucessão familiar e Dia do Trabalho. Vamos lá então, Marcelo? Chama Sobre a Ciência e uma Nova Racionalidade. Ilya Prigogine, em sua obra O Fim das Certezas, apresenta a sua concepção de ciência da seguinte forma: assistimos à emergência de uma ciência que não está mais limitada a situações simplificadoras, idealizadas, mas que nos coloca diante da complexidade do mundo real, de uma ciência que permite a criatividade de viver como expressão singular de um traço fundamental de todos os níveis da natureza. O autor acredita que o futuro não é dado, está em contínua construção. E somos nós os construtores desse amanhã, que começa hoje com níveis de clareza daquilo que não podemos repetir e nas inspirações daquilo que provamos e podemos aperfeiçoar. As certezas, ao que tudo indica, se acabam na construção do novo, no devir que está contido em todo e qualquer fenômeno. O autor enfatiza sua tentativa de superar a descrição evolucionista, determinista darwiniana, destaca que nós humanos somos responsáveis para criar as diferenças entre o passado e o futuro. Se não temos a compreensão, não tampouco a concepção de tempo em nossas mãos, pois somos filhos do tempo e espaço em que fomos gerados, temos em nossa mente o tempo que queremos construir. Em nossas mãos está o significado da existência humana em sua forma mental, e necessitamos fazer com que esse significado ganhe forma concreta na vida cotidiana. Este foi e sempre será um grande desafio, encontrar significado na concretude do chão histórico da vida. Paulo Bassani, sociólogo, né? Professor universitário. Sociólogo, professor. Aliás, uma matéria muito bonita. Ela prossegue, mas nós não vamos ler, senão o programa vai inteiro sobre a matéria. De repente, na próxima, a gente lê Continua. Continua, né? Mas a gente está lendo essa matéria hoje por uma razão muito simples. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Eu me questiono há muito tempo. Dia do Trabalhador? Isso me intriga de tal sorte que me deixa assim terrivelmente até brabo. Porque isso é uma infâmia. Dia do Trabalhador. O trabalhador é uma obrigação nossa. É um dever nosso. Nós não temos que ter isso, o Dia do Trabalhador. Então, e o Dia do Preguiçoso, como é que fica? Então, vamos criar o Dia do Preguiçoso? Tem sentido. Então, gente, amanhã, 1º de maio, o trabalho propriamente dito, do qual nós estamos atidos no tempo,
consiste em umas séries de ações nossas de cada dia. Ainda ontem, numa reunião lá na empresa, a gente falava que nós precisamos trabalhar bastante, quanto mais novo, ok? Amealhar um dinheirinho para, quando ficarmos mais idosos, termos um dinheirinho para sobreviver. Olha, construção do futuro, como falou o texto aí. Exatamente, construção do futuro. Mas é preciso que nós também nos administremos no tempo e dentro do trabalho. Porque se eu só trabalhar 18 horas por dia, como eu fiz, quer dizer, se algum tempo eu tiver algum dinheiro, não vai valer nada, porque eu vou gastar em saúde. Vai estar doente, vou estar doente. Então, gente, o pai, mãe, você também tem essa obrigação de ensinar teu filho a obrigação do trabalho, mas também, ao mesmo tempo, a obrigação de uma certa diversão. Uma diversão com coerência, com sabedoria. Diversão pode ser ler um bom livro, fazer um bom exercício, fazer uma boa caminhada. Por exemplo, uma das grandes lembranças que eu tenho na minha vida é quando eu, Terezinha e as crianças saíamos passeando de bicicleta, pedalando, nós todos juntos. Aí quando tinha um dinheirinho, que a gente não tinha dinheiro nem para nada, a gente, quando tinha, parava em algum lugar, naqueles aqueles carrinhos de cachorro quente. Não sei se você pegou isso aí. Peguei, muito. Era na rua na época. Era assim mesmo. Era na rua, era uma delícia comer um cachorrinho quente, ali, sentado ali no meio-fio. Quer dizer, são momentos que nunca mais a gente vai esquecer. E meus filhos, minhas filhas, têm uma lembrança enorme disso daí. Eles estavam juntos? Não, sempre juntos. Opa! Então a gente saía caminhando, ou de bicicleta, ou a pé, enfim. Então, meus camaradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ensinar o filho a trabalhar, sim. Não tenha dúvida, pelo menos 8 a 10 horas por dia, e tem que começar cedo. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Eu já levava almoço na roça para o meu pessoal. E hoje eu tenho 72, graças a Deus. Estou muito feliz, cheio de saúde. Continua na ativa. Continuo na ativa. Então, o trabalho, meus camaradas, enobrece o homem, enobrece a mulher. Então, não precisa ter dia de trabalho, coisíssima nenhuma. Dia do trabalho são todos os dias da nossa vida. E enquanto nós existirmos, nós temos que trabalhar, e não importa a idade que você tenha. Você não precisa se aposentar não, gente. Pode sim, para receber o dinheiro da aposentadoria. Afinal, você contribuiu, né? Veja bem, e mais de uma coisa ainda. Se você tem direito a aposentar, não pegue essa porcaria que o governo dá para você aí, se não recolher nada, chega lá com 60, 65 anos, o governo te dá um auxílio. Isso para mim é uma vergonha. Então, também você tem que ensinar o teu filho desde cedo a recolher as obrigações de previdência. Ter direito de se aposentar também num certo tempo de contribuição. Isso é um trabalho, pai e mãe, que você tem que fazer, e ensinar o teu filho a trabalhar, sim, desde cedo. Tá? E trabalhar não como dizem por aí, levar o filho à escravidão. Por favor, gente, não é escravidão. Escravidão é você, pai e mãe, não ensinar seu filho a trabalhar e deixar ele dependente de você. Isso sim é um trabalho nojento e sujo. É verdade. Sujo, não é possível que um pai ainda tenha coragem de fazer, deixar um filhão sem trabalhar, sem fazer até os 16, 17 anos. Isso é uma vergonha. Então, dia do trabalho é de você, pai e mãe, todos os homens e mulheres que trabalham, faz dessa pátria a melhor pátria do mundo, porque ela é. E trabalhando nós estamos servindo a Deus. Ok, gente? Mais uma vez, trabalhe, divirta, viva bem. Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar,
A primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o médico oncoginecologista, Dr. Francisco Lopes, e hoje vamos tratar de um tema interessante que é a adenomiose. Como vai, doutor? Tranquilo? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigado pelo convite novamente. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é muito desconhecido. Exatamente. 9 em 10 pessoas não vão saber dizer o que é, não é isso? Olha, eu poderia dizer para você que quase 10 em 10 pessoas não vão saber o que é. Então explique, o que é adenomiose? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, até alguns anos atrás, considerava-se a adenomiose a endometriose. Tá? Porque estava tudo no mesmo... Isso. A adenomiose nada mais é do que a presença de células endometriais ou semelhantes a ela dentro da musculatura do seu útero, do útero da mulher. Você pergunta, mas como é que aparece esse célula lá dentro? Primeira coisa, hoje em dia nós temos muito Q nas mulheres? Cesárea. Né? Então você abre essa musculatura. E você coloca em contato a parte de dentro do útero, que é o endométrio, que tem o endométrio, com a musculatura desse útero. Então, muitas vezes, o implante dessas células estão relacionadas a uma cirurgia de útero, ou uma cesárea, ou uma miomectomia, ou alguma outra coisa que precisa ser feita. E não necessariamente que tem que ser só nesses casos. Tem mulheres que, mesmo que nunca tiveram cesárea, nunca tiveram mioma, elas apresentam essa adenomiose. Então, existe essa infiltração por células dentro da musculatura. E todo mês, quando a paciente não engravida, ela tem a menstruação. Certo. Então essas células também fazem o mesmo processo. Então elas sangram lá dentro. Então esse útero ele começa a ficar globosão, inchado. Ah, mas tem mioma? Não necessariamente que tenha mioma. Você pode ter só a adenomiose, que é um útero globoso, mole. Quando você olha numa cirurgia, numa vídeo, por exemplo, você consegue falar, essa paciente tem adenomiose. Que é um útero que você coloca uma pinça, por exemplo, ele afunda. Olha, que então ele é mole. Certo. Então, isso é adenomiose. Essa adenomiose, o tratamento dela é muito difícil. Ah, é? Porque é cirúrgico ou não é cirúrgico? Não tem medicamento. Ah. Tá. É cirúrgico? É. Qual cirurgia? A retirada do útero. Porque você não tem como você tratar a adenomiose, que são vários focos esparsos no útero,
em que você não consegue tirar todos eles. Existem casos, isso eu já operei inclusive, de pacientes que têm focos de adenomiose muito bem localizados. Aí é possível, vai lá e tira. Você vai lá e tira só aquela região. Mantém o Inclusive dá para fazer por videolaparoscopia, por robótica e tal. Mas quando você tem uma adenomiose difusa, que é aquela adenomiose que o útero é grandão, você não consegue achar um local para você tirar. Então, teoricamente, o tratamento seria retirada do útero. Evidentemente que mulheres jovens, desejosas de engravidar, você não vai tirar o útero dela para tratar a adenomiose. Principalmente se a paciente não tiver tanta queixa. Ah, tá. Tá? Mas aí faz o quê, nesse caso? Você tem que interromper a menstruação dela. Ah. Ou com medicamentos progestágenos, ou com anticoncepcionais combinados de uso contínuo, ou mesmo a utilização de DIUs medicamentosos. Esses DIUs medicamentosos, hoje em dia, é uma excelente estratégia para você melhorar as queixas das mulheres. Quais normalmente são as queixas das mulheres? Cólicas, evidentemente, como se fosse uma endometriose, sangramentos irregulares, sangramentos escurecidos, tipo uma água de carne, e com pedaços que na realidade não tem nenê ali, né? Na realidade, o que é aquilo ali? É endométrio que está saindo. Outra coisa muito importante, a paciente tem dificuldade para engravidar na adenomiose? Não. Ah, não interfere. Ela tem dificuldade para segurar o neném. Opa, aí complica mais. Lembre-se o seguinte, essas células elas estão na musculatura do útero. Essas células na musculatura do útero, o que elas fazem com que o útero tenha? Contrações uterinas. Então... Tá? Além de outros problemas relacionados à parte imunológica. Mas essas contrações uterinas podem propiciar o aparecimento de quê? De abortamentos de primeiro trimestre. Então, mulheres com adenomiose têm muito abortamento de primeiro trimestre. E às vezes não tinham nem ideia que tinham adenomiose. Que não tem tinha. um aborto. Isso. E a causa foi a adenomiose. Outra coisa importante, essas mulheres durante a gestação, elas têm muitos problemas de, às vezes, entrar em trabalho de parto prematuro. Tá? E às vezes até rompimento de bolsa. Por conta da adenomiose. Mas nesses casos, tem alguma coisa para fazer ou já é tarde demais? Tem medicamentos que você pode utilizar para evitar essas contrações uterinas. E outra coisa muito importante que você tem que tomar cuidado com essas pacientes na gestação é que normalmente os nenês têm baixo peso. Por quê? Porque a adenomiose vai atrapalhar o crescimento desse útero e o crescimento do neném. Tá? Porque está dentro da musculatura, interfere na vascularização e pode interferir na vascularização da placenta. Então isso pode acontecer. Aí tem que entrar com alguma coisa combinada também. Tem que ser muito bem seguido essa gestação, porque pode ser que dependendo de como tiver, tem que interromper antes do tempo. Então é um problema esse não é um problema que atrapalha mulheres mais velhas. Normalmente nós estamos diante de um problema que atrapalha mulheres jovens também. Também, mas o aparecimento da adenomiose, o diagnóstico da adenomiose se dá com um pouco mais de idade. Porque ela já passou por uma fase toda de menstruação, então normalmente você encontra com um pouco mais de idade. Mas é uma coisa que você tem que pensar sempre, principalmente se você tiver histórico na família de endometriose, você tem que pensar na adenomiose. Lembrando que quando você faz um diagnóstico ou uma suspeita de adenomiose, você tem que necessariamente ir atrás de uma possível endometriose também, que muito provavelmente tem. Normalmente elas estão juntas? Estão juntas. E o diagnóstico é através do exame? O diagnóstico, primeiro, a conversa com a paciente, você já consegue mais ou menos ter uma suspeita, né? A adenomiose, o diagnóstico mais fácil de você ter, ou pelo menos mais tranquilo, é através de uma ressonância. Ultrassonografistas treinados com um bom aparelho também conseguem diagnosticar. Tá? Mas a maior precisão está na ressonância. A maior precisão estaria na ressonância. E evidentemente, como a endometriose, o diagnóstico de 100% de certeza é só com biópsia. Mas você não vai fazer uma cirurgia no paciente, você vai fazer diagnóstico de adenomiose, uma biópsia. Então,
É melhor, se tiver a dúvida, já vamos para a cirurgia. Dependendo do que, né? Essa que é a questão. Dependendo do que. Você não pode indicar uma cirurgia para retirada do útero da paciente se ela não tiver filhos, se ela quer ter filhos, por exemplo, normalmente. Mas e para finalizar, a adenomiose tem risco de vida ou de morte ou não? Ela vai ter muito incômodo durante a vida dela, né, com a adenomiose. Certo. Mas porque qual o risco seria de vida dela? Sangramento em grande quantidade? Dá para controlar. Dá para controlar. Vai para o médico, né? Dá para controlar, com certeza. Ok. Doutor, muito obrigado pelas informações, mas é bom conhecer a adenomiose, né? Adenomiose. Que muita, inclusive mulheres que não têm ideia, né? Não sabem o que é. E devem saber. Obrigado, grande abraço, bom trabalho. Isso, eu agradeço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o Aldemar Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão e vamos começar o programa falando de loterias. Como vai, Aldemar? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Boa noite ao senhor e à senhora que estão em casa. Tudo tranquilo, né? Tudo na graça e na paz. Semana de aniversário do Aldemar. Parabéns. Muito obrigado. Mais velho, eu agradeço a Deus por permitir que eu comemore mais um aniversário, né? Opa, maravilha. Isso é dom de Deus, né? Graças a Deus. Vamos falar das loterias. Pois é, loterias, né? A loteria hoje que está aí o coqueluche do momento chama-se a Mais Milionária. Uma loteria que promete pagar aí um prêmio da ordem de R$1 bilhão. Uau! É muita grana, né, Marcelo? É verdade. Agora imagine você o grau de dificuldade. Se a Mega Sena é 50 milhões de oportunidades numa aposta de 6 números, nessa loteria nova, você vai ter uma probabilidade de 250 milhões. Não é brincadeira, não. Porque você vai ter, dentro do universo de 50 números, você vai ter que acertar os 6 e acertar mais 2 números, que são os chamados números estrela, né? Então você teria que acertar 8 números para levar o prêmio principal. Mas evidentemente que é uma loteria que já traz um atrativo melhor, ela já nasce com 10 milhões. Uau! Nunca vai se pagar menos que 10 milhões de reais aos apostadores, e é uma loteria que tem um grau de dificuldade exatamente dentro do modelo das loterias
americanas, das loterias europeias e tudo mais. Porque a gente nunca cria, a gente sempre copia, né? E essa loteria, ela veio exatamente para suprir essa demanda que era um anseio da rede lotérica brasileira. E nós é que ajudamos a Caixa a construir esse produto. Ah, foi feito em conjunto. A proposta foi nossa, como representante da categoria, a nível de Brasil. E tá aí, ó, a loteria agora já vai começar, final do mês, a venda, né? A venda dessa loteria que promete muito revolucionar o mercado de loterias no Brasil. Eu só espero que a Caixa trate esse produto, loterias, como um negócio. Porque, infelizmente, essa é a minha grande briga com a Caixa. A Caixa tem vários produtos no seu portfólio. A Caixa é banco. Compete a ela fazer a gestão de todas as loterias do Brasil. Mas ela não trata a loteria como um negócio. Se não estar em outro patamar. Não trata, e a briga é forte, porque a gente bate muito nessa questão. Porque, pô, você tem vários produtos aí relacionados a jogo no mercado que tem uma evolução violentamente grande. Por quê? Porque tem prioridade. E a Caixa não prioriza as loterias dentro do banco, ela prioriza outros produtos, mas a loteria, infelizmente, ainda não atingiu o seu patamar ideal, porque ela poderia hoje ser dona desse mercado de jogo no Brasil, se assim o fizesse. Não é brincadeira. Aliás, vamos falar em acertar. Teve bolão vencedor lá na Colimas, né? Na Lotérica Colimas. Pois é, tivemos agora o segundo bolão já, agora da dupla cena de Páscoa, né? Nós acertamos lá um bolão, 5 dezenas e mais quadras, né? E mais ternos. É o bolão pé quente, é a lotérica pé quente da cidade, é a Lotérica Colimas ali na Superquadra Tupã. O prêmio foi menor, porque nós acertamos no segundo sorteio da dupla cena, mas mesmo assim extraiu o sorriso dos apostadores, aqueles que participaram. E o nosso próximo agora vai ser a Quina de São João, que promete um prêmio superior a 250 milhões de reais. É junho ou julho? Junho. É em junho. Tá perto. É em junho. E está aí a oportunidade. E nós vamos preparar o nosso bolão, porque nós estamos indo. Daqui a pouco nós vamos pegar o prêmio principal. Opa, aí é só comemoração. Nosso. Com certeza. Por que a Caixa não divulga o rosto, né, dos vencedores, como é na loteria norte-americana, por exemplo? Aí é um direito do apostador, Marcelo. A Caixa não pode, inclusive, faz parte do sigilo bancário. Ah, tá. Entendeu? Existe uma lei que protege o cidadão contra o sigilo bancário, né? Então, isso é que impacta. É claro, se o apostador desejar se apresentar como ganhador, a Caixa vai dar todo o suporte para divulgar. É uma das coisas que eu acho que está errado, porque a loteria, ela vem de onde? Ela vem de um sorteio, né? É um sorteio que é público, que impacta imposto de renda, que não deveria, porque não é renda. É verdade. Não é renda. Mas a loteria é o seguinte, ela deveria ser colocada para que as pessoas vejam a credibilidade do negócio. Eu posso afiançar para vocês que não existe nenhum tipo de malandragem, de corrupção nos sorteios, algo do tipo. É tanto que o sorteio é aberto ali em São Paulo, na Avenida Paulista. Se você quiser assistir o sorteio, é só você chegar nos horários ali na Paulista e você vai ver lá como é feito com toda a transparência. Os cartões, quando fechou o movimento, fechou o concurso, automaticamente a última aposta é informada, inclusive, para os órgãos de controle do governo federal. Ah, tá. Entendeu? É uma coisa muito séria. A loteria é algo muito sério. É que é difícil de acertar. E aí as pessoas, para mim esse troço tem xuxo. Por que deu só para um? Ué, por que eu joguei um de 15 e o cara com 6 acertou e eu não acertei nada? Ué, porque é jogo. O jogo não tem como você explicar. É mais ou menos isso. Mas nós gostaríamos sim de que o apostador fosse apresentado ao público em geral, porque daria muito mais credibilidade, como acontece nas loterias americanas, né? Eu acredito que a tendência é essa. A gente tem cobrado isso da Caixa. Apesar que quando é em cidade pequena, mais cedo ou mais tarde, todo mundo fica sabendo. Não tem dúvida. Não tem como esconder. Não tem como esconder, não. De jeito nenhum. O cara compra um carro novo. Ele muda de vida, meu amigo. Começa a arrumar amante.
Desculpa, não é nada disso. Brincadeira, brincadeira. Esse Sandamar é coisa de louco. E o volume das loterias agora em 2022, como é que tá? Agora 2022 tá um pouco devagar, Marcelo. Né? Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, exatamente em função disso que eu falei, que a Caixa deveria priorizar as loterias. Nós tivemos agora, semana passada, reunido com 3 vice-presidentes da Caixa lá em Brasília, e isso foi cobrado. Que eles façam alguma ação para retornar o cliente à loja física, porque nós estamos perdendo muito para a internet. E isso está minando os empregos no setor. Eu falei para vários deputados, olha, esse negócio da internet precisa ter um regulador, precisa ter algo que possa continuar vendendo, se comprando o conforto através da internet, mas os empregos precisam ser mantidos e tem que ter receita. É um assunto a ser pensado, porque senão você já pensou, se todo mundo migra para a internet, como é que ficam os empregos? As lotéricas fechando? Não, lotérica fecha, o comércio fecha, todo mundo fecha. E aí você vai comprar na internet e como é que você vai ganhar dinheiro se você não tem um emprego? Então, é um ciclo, né? É uma coordenação da economia, né? É uma combinação dos setores produtivos que dão um resultado satisfatório do crescimento do país. É isso que o governo tem que ficar atento. Esse negócio de internet é bom, mas tem que ter regulação. Se não tiver regulação, fica complicado, Marcelo. Obrigado, Ademar Mascarenhas. Grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo. Uma boa noite a você que está em casa. Fique na graça sempre. Um bom final de semana a todos. Boa noite para todos.